Luiz da Câmara Cascudo é um personagem pouco conhecido no Brasil. O que é uma lacuna, uma coisa que tem que ser explicada. Porque o Cascudo escreveu 150 livros. Nasceu em 1898, morreu em 1986. De modo que quantos anos? 88. Então, 88, 150 livros, quantos livros escreveu por ano? Dois, quase dois. Agora, ele escreveu livros substantivos. E demorou, em alguns deles, 50 anos para fazê-los. 50 anos ele ficava ali, curtindo o livro, 150 livros. E escreveu livros, por exemplo, um deles, A História da Alimentação no Brasil. É uma obra-prima. É o primeiro levantamento sistemático sobre a comida. Como é que o índio comia, o que é que o português trouxe, o que é que o negro africano trouxe, qual é a unidade do paladar brasileiro. Não? Escreveu sobre a rede de dormir, um livro lindíssimo sobre a rede de dormir, prefaciado pelo médico de Juiz de Fora, um mineiro também desconhecido, outro gênio também, que ninguém fala dele, que é o Antônio da Silva Melo, embora membro da Academia Brasileira de Letras, um médico notável, dirigiu a Revista Brasileira de Medicina. E o Cascudo perguntou a ele se a rede de dormir fazia bem para a espinha, fazia bem para a coluna. Aí ele escreveu um prefácio, dizendo que não há nada melhor para evitar dores de coluna do que dormir em rede. O Cascudo era um filólogo, entendia como ninguém das expressões populares e fez um dicionário do folclore brasileiro, que não há similar no mundo. Eu pergunto para as pessoas, não existe num dicionário do folclore do Uruguai, dicionário do folclore da Suíça. O Cascudo fez um dicionário do folclore brasileiro. Ele sozinho, não tinha secretária, ele sozinho fez um dicionário de A a Z, publicado nos anos 50, né, que é uma obra-prima. Né? E se um povo tem um dicionário do folclore, significa o seguinte, que o povo tem a língua. Se ele tem a língua estruturada no folclore, todo mais pode ser feito em função do folclore, inclusive o poder. Tudo, absolutamente. Se você tem uma língua, uma linguagem, o resto se agrega a essa dimensão, porque você se comunica, e a língua. Então ele fez esse trabalho absolutamente monumental, né, de fazer um dicionário do folclore. Folclore é a cultura do povo. Cascudo costuma dizer que um gesto típico do folclore é dar mão. Quem é que inventou dar mão? Quem é que inventou dar adeus? Quantos milênios tem essa atitude? Jogar um beijo, fazer genuflexão. Isso é cultura popular. Então, a característica fundamental do folclore é que ela é uma obra coletiva, anônima, e que não tem tempo, não tem história. É quase como uma experiência sem história, no sentido que perde-se. Né?
Então, uma definição que o Cascudo dá de folclore é que o folclore é a presença do milênio no contemporâneo. Ou seja, o folclore é uma experiência antiga que você reatualiza, que você pratica todos os dias. E ele é funcional, ele é pragmático. E só uma coisa pragmática é que o povo continua a exercitar, porque se não fosse pragmático, o povo não exercitaria. E o folclore abrange o quê? A arquitetura, a maneira de fazer a casa, eu já disse a rede de dormir, né? A comida, né? A música, o batuque, o cateretê, o samba. Né? Abrange também as expressões populares, né? Abrange a superstição, pessoa que não passa debaixo da escada, cara que não vai dormir, não deixa o sapato virado, vai lá, tira o sapato, o armário, o cara fecha o armário. Tanto que Santos Dumont, na casa dele em Petrópolis, você não pode entrar com o pé esquerdo, só pode entrar com o pé direito. Santos Dumont não é nenhum idiota, fez o avião, de modo que a superstição não é atributo só de gente estúpida, ignorante, analfabeta. Cascudo começa de uma frase que só o jumento não tem superstição. Não é? Então, a superstição do dia a dia, né? A pessoa, por exemplo, poetas vão terminar um livro, tem 24, 25 páginas, o cara tem que fazer um poema para dar 26. Transatlântico não tem o número 13, que o número 13 traz azar. Então, essa presença da superstição também é outra marca do folclore. Né? E a superstição, segundo Cascudo, é a essência da mentalidade popular. Né? A essência da mentalidade popular é a superstição. O que é a superstição? Superstição é aquilo que sobrevive. A maneira de você vestir o cadáver, a maneira de você colocar, como é que você coloca, se bota com o pé para fora da porta, para a cabeça. A ideia da morte do afogado, como é que a pessoa chega, né? Chega na praia afogado, como é que você cultua o morto. Cascudo tem um livro brilhante sobre isso, chamado Anubis. A experiência da morte vem do Egito. Anubis e outros ensaios. Ele tem, que é o morto brasileiro? Coisa genial, né? Ou seja, até na morte nós teríamos uma especificidade, uma característica. Tá? Muito embora, o folclore seja universal. Mas em cada país, em cada cultura, ele tem uma tonalidade específica. Cascudo tem uma frase genial, que todo mundo tem coração, mas o ritmo cardíaco é diferente de cada um. Eu acho isso de uma clarividência. Né? Então, o folclore está em todo quanto é canto agora. O folclore brasileiro, embora tenha convergência com as outras experiências populares do mundo, nós teríamos uma nota própria, uma luz própria. E o que eu gostaria de falar hoje para vocês é justamente qual é a interpretação que o Cascudo dá para a cultura brasileira. Cultura brasileira incluindo a cultura popular e a cultura erudita, porque o folclore é o seguinte, a experiência do folclore é a experiência ágrafa, ou seja, sem letra. Porque a base da cultura popular é a transmissão oral. Portanto, o elemento fundamental no folclore é o ouvido. É a acústica. Agora, isso não quer dizer que não haja letra também no folclore. Então, quando eu digo que o folclore é uma experiência
transmitida oralmente, uma experiência ágrafa, ou seja, sem letra, isso não exclui a presença da letra também. Então no Cascudo não há separação entre a cultura popular e cultura erudita. Tanto é que eu não conheço no Brasil uma figura mais erudita que o Cascudo. O Cascudo fala, ó, 40% eu aprendi lendo, agora 60% eu aprendi ouvindo. Ouvindo o quê? Ouvindo o povo. Eu ia tomar uma cerveja, se quer lá, o cara falava uma coisa e pum, ia para casa e anotava. Anotava e percebia o seguinte, que aquela frase ali estava no Dante, estava no Homero, sem que o cara não tivesse nunca lido Dante, nem nunca lido Homero. Ele tem um livro, A Presença do Dante na Cultura Popular, ditado no Rio Grande do Sul, que é uma obra-prima, que ele mostra como é que o povo brasileiro pensa igual a Divina Comédia, mas o povo brasileiro não lê e jamais terá lido a Divina Comédia. Então, como é que pode o povo ter uma experiência baseada na Divina Comédia sem ler a Divina Comédia? E o folclore é mistério. Esse é um mistério, eu acabei de anunciar um mistério. Então, ele fala o seguinte, olha, eu pesquisei o povo e vi o seguinte, que a concepção que o povo tem do céu é igual a do Dante. Então, como é que o Dante entrou no Brasil? Como é que o Dante cresceu? Então, quando a gente fala em folclore, é preciso ter em mente isso, que não se trata de um espaço, de uma experiência confinada apenas ao mundo ágrafo, ao mundo da transmissão oral. Inclui também a letra. Tanto é que a literatura de cordel é um elemento fundamental, né? Assim como é também o repentismo, o desafio. O Cascudo tem uma polêmica com o Mário de Andrade, e o Cascudo estava certo. O Cascudo dizia que o desafio era grego. O Mário de Andrade achava que o desafio vinha da África. Aí o Cascudo fez lá uma pesquisa. O Roger Bastide também, que é outro sociólogo aqui, fez o curso de Ciências Sociais, também, junto com o Mário de Andrade, polemizaram o Cascudo. O Cascudo realmente está certo. O desafio vem da Grécia. Assim como Cascudo tem um livro sobre o catimbó. O catimbó é uma magia, é uma barra pesada, uma espécie de umbanda, de macumba, no Rio Grande do Norte. Catimbó. E o Cascudo chegou à conclusão que o catimbó era um processo de feitiçaria que vinha também da Europa. E é engraçado porque antes de 1928, antes do Mário de Andrade escrever o Macunaíma, o Mário de Andrade foi a Natal. E o Cascudo o recebeu em casa, foi o hóspede do Cascudo. E o Cascudo levou o Mário de Andrade para fechar o corpo no catimbó. E o Mário de Andrade, depois dessa experiência, escreveu o Macunaíma. Eu tenho por mim que, na verdade, o Macunaíma é o Luiz da Câmara Cascudo. Isso não é chute. Quando você fala isso, as pessoas ficam... E é engraçado porque o Mário de Andrade, vai ser uma questão outra, mas vou dar aqui uma fofoca. O Mário de Andrade ficou com ciúmes do brilhantismo do Cascudo. Com ciúmes. Por que ciúmes? Porque o Mário de Andrade foi da biblioteca para o folclore. Mário de Andrade foi erudito, culto, ele foi da biblioteca para o folclore. O Cascudo não, o Cascudo foi do folclore para a biblioteca. Ou seja, o Cascudo, ele ouviu, ele teve a experiência de menino no Rio Grande do Norte, onde a cultura popular entrou, né? Inclusive, quando ele começou a fazer pesquisa no Rio Grande do Norte, ele era professor do liceu, o diretor queria expulsá-lo. Onde é que se viu um cara como um professor, né,
fazendo pesquisa sobre macumba, sobre maconha, né? sobre coisas que não entravam no mundo acadêmico, como não entra até hoje. Então, essa presença do povo e da experiência concreta e depois a ida para a biblioteca é que diferencia o Cascudo. O folclore não está confinado ao mundo rural e nem é sinônimo de miséria. Cascudo diz o seguinte, olha, o astronauta foi à Lua, mas levou uma pata de coelho. Isso é verdade, não? Sabia disso? Ou seja, o milênio, a superstição, que é um amuleto. O que é um amuleto? É aquela coisa que você defende das forças adversas. Você imagina um astronauta, aquela com a NASA, aquilo ali é tecnologia, aquela alta ciência, o cara vai para a Lua e leva o quê? Uma coisa do milênio, milenar, popular, um amuleto. Então o Cascudo diz o seguinte, a indústria não mata o folclore. O desenvolvimento industrial, tecnológico, a urbanização não mata o folclore. O folclore apenas ele é remanejado. A coisa do folclore é uma argamassa psíquica que entra na infância e permanece até a morte. Inclusive, quais são os dois agentes transmissores do folclore? É a mulher e a criança. Por isso que no Brasil as grandes contadoras de histórias são mulheres. Vem cá, Bitu, não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar. Quem é que não sabe isso? Então a mãe é que vai transmitindo, porque a mãe dela transmitiu, então ela vai transmitindo para a criança aquilo que ela aprendeu. E isso daí entra de maneira tão profunda na camada psíquica da pessoa, no inconsciente, que isso daí você não elimina mais. Por exemplo, a questão do ouvido, né? Que eu falei. Tem um livro do Cascudo também, bom, são 150 livros. Tem um livro dele chamado Locuções Tradicionais do Brasil. 500 palavras. Foram ouvidas, não lidas. Né? Então, ele diz o seguinte, que ao coletar essas palavras, ele percebeu o seguinte, que o povo brasileiro fala igual o sertão fala uma linguagem da Idade Média, ou da Renascença. Né? Ele diz o seguinte, pô, como é que um analfabeto fala igual o Camões? E é verdade, eu tive na Paraíba, no sertão da Paraíba, a pessoa falava igual o Gil Vicente, sem nunca ter lido Gil Vicente. E é engraçado porque o Cascudo foi amigo do João Guimarães Rosa. O Cascudo chamava o Guimarães Rosa de Sagarana. E o João Guimarães Rosa era embaixador, vivia em Baum, Paris, Londres, Amsterdã, escambau. Mas se você tocasse o assunto Paris, Nova York, ele saía correndo. Ficava com sono. Ele só queria falar do Mutum mineiro, sertão mineiro. Ele não queria falar sobre nada, a não ser sobre o sertão de Minas Gerais. Porque era ali que ele ia buscar a sua fonte linguística. Ali que ele ia ouvir a maneira do povo falar. Ouvia e com um talento extraordinário, com uma bagagem filológica fantástica, ele chegava e dava aquela criação, estilizava, vamos assim dizer, a acústica do povo. Tal qual, aliás, o Villa-Lobos fez. O que o Villa-Lobos fez? O Villa-Lobos fez
como pode peixe vivo, vive para... Ele pegou e estilizou isso, botou Stravinsky, botou toda a informação da música erudita no século XX. Mas baseado no quê? No folclore. Por isso que não pode existir artista sem o conhecimento do folclore. E é por isso que o Cascudo diz, olha, o folclore não desaparece. Nenhum desenvolvimento, a televisão não vai matar o folclore. Né? Se bem que o Cascudo, quando ele pintou a televisão, ele já estava surdo. Né? E, por exemplo, nessas locuções, ele tem frases, por exemplo, cré com cré e lé com lé. Ele vai lá e explica isso. Explica de onde vem. Sopa no mel. E aí? Sopa no mel. Você usa, não há nada. Quem escreve sabe disso. Às vezes, uma frase feita é um primor. É um prodígio. Você não consegue falar melhor do que... Aí, é sopa no mel. Você pode botar, dar tratos à bola, né? Você não vai escrever nada melhor do que, às vezes... Isso daí, o quê? Essa conferência, para mim, hoje foi o quê? Foi sopa no mel. Todo mundo entende. Então, o Cascudo foi lá. E o que ele foi? Ele foi buscar na acústica, quer dizer, ele foi ouvir, ele não foi ler. E é engraçado, porque ele dizia o seguinte, ele foi professor durante 40 anos, né? E aí ele dizia o seguinte, que ele falava, eu vou ser professor mesmo depois de morto. E ele falou, Luiz da Cunha Cascudo, ensinou e escreveu, nada mais lhe sucedeu. Cascudo gostava de comer. O cara que faz a história da alimentação no Brasil, ele gostava de comer. E ele disse que o chiclete é mexicano, o hambúrguer é inglês, o sanduíche é inglês e o hambúrguer é alemão. De modo que os Estados Unidos não criaram nenhum prato de comida. Eles vão à Lua, matam todo mundo, porque a paz, como diz o Cascudo, é um fenômeno digestivo. Ninguém quer matar depois de uma feijoada. E ele diz que quem come, amansa. O cara que come, ele fica tranquilo, ele não tem esse impulso bélico. E outra coisa, o aspecto da comida. Isso é uma coisa também extraordinária. O Cascudo foi amigo do Josué de Castro. Trocaram cartas e correspondência durante 20 anos e idealizavam fazer um estudo conjunto. Você vê que loucura, né? É Josué de Castro, Guimarães Rosa, Manuel de Andrade, e esse cara ninguém conhece. É um fenômeno isso, fenômeno. Né? O Cascudo é a coisa mais revolucionária que a cultura brasileira produziu. Rezava terço, qual é o problema? Porque rezava terço, logo o Cascudo é conservador, de direita. Que isso, cara? O Brasil só vai dar certo quando o Estado materializar o saber do folclore. Porque, aliás, o Marx demorou 12 anos para fazer o Capital, o Cascudo demorou 50 para fazer a história da alimentação. Quanto à fome, o Cascudo trocou correspondência com o Josué, mas não deu certo. Ele falou, José, você quer pesquisar os famintos, eu quero pesquisar os alimentados. Não dá. E ele diz o seguinte, ele fala, bom, eu não fiz o texto com o livro com o Josué, mas eu sei que a fome... Quando é que pintou a fome no Brasil? Aí ele diz, a fome não foi trazida pelos marinheiros bem nutridos de Cabral. Olhe para aqueles marinheiros assinalados e me diga se algum deles tinha alguma falta de proteína de alguma letra.
Como é que você vai fazer a travessia do Atlântico faminto? Inclusive, ele disse que o que veio, o que resistiu na travessia do Atlântico foi o biscoito. Porque o resto dos outros comiam apodreciam, mas a única coisa que pintou foi o biscoito. É engraçado, porque o Oswald de Andrade fala: a massa ainda comerá o biscoito fino que eu fabrico. Talvez esse biscoito tenha vindo aqui ali nas naus, nas caravelas de Cabral. Né? Aí o Cascudo, olha, não foi o português que trouxe a fome, assim como não existia fome entre os índios. Não existia fome entre os índios brasileiros antes do século XVI. Ao contrário, existia fartura. Inclusive com um prodígio de invenção alimentar, que foi a mandioca. O Cascudo diz que a mandioca é a rainha do Brasil. O que vai acontecer com o Brasil, né? Aí eu me lembrava do Cascudo. O Cascudo falou: olha, enquanto houver paladar brasileiro, existirá o Brasil. E enquanto houver farinha de mandioca, existirá o brasileiro. Ele acha que a farinha de mandioca é a nossa metafísica. Agora, ao lado da mandioca, o Cascudo tem também um estudo sobre a banana. Esse estudo é absolutamente fenomenal. Ele diz que é o seguinte, ele acha que não foi a maçã que a Eva comeu, foi a banana. E ele tem uma frase que eu gostaria que vocês me explicassem, que até hoje eu não entendi. A maçã é pomologicamente impossível no paraíso. A maçã é pomologicamente impossível no paraíso. Então o começo foi a banana. A banana, segundo o Cascudo, é a fruta mais popular do Brasil. E o miolo da banana apresenta a figura geométrica da cruz. Bom, mas é quem? O intelectual no Brasil que não souber de comida não sabe nada. Não é à toa que os dois maiores cientistas sociais do Brasil entendiam de comida, Gilberto Freire e o Luiz da Câmara Cascudo. Gilberto parecia uma dama quando falava de doce. Eu sei porque eu convivi com o Gilberto Freire, fiz um livro sobre ele, sei. O Cascudo diz que o mar não dá folclore. O que vamos dizer, excita a imaginação popular é o rio, não é o mar. O mar não dá. O mar dá no máximo aquelas canções do Caíme e tal. Mas o mar, ele não produziu o imaginário popular. O rio, nós somos o país do rio. E é verdade, né? O Brasil é o país de mais água doce do mundo. Sabia disso? Depois vem o Canadá, só que metade do ano fica uma geleira. Então nós temos a maior taxa fluvial do planeta, o que é o problema, hein? Daqui a pouco o nego vai invadir. Bom, e como é que situa o folclore do ponto de vista do Brasil como um todo? O Cascudo vai dizer o seguinte, que o folclore é regional. O folclore ele se manifesta regionalmente. Por exemplo, o lobisomem trota toda sexta-feira no norte, mas no sul é o Saci-Pererê. Não existe Saci-Pererê no Maranhão. Mas existe Saci-Pererê de Minas até o Rio Grande do Sul. Então, cada lugar do Brasil tem uma nota específica, tem uma cor própria. Então, a cultura popular, ela se manifesta nessa diversidade regional. A questão fundamental do Brasil, a base da cultura popular, é o vigor regional. Cada região tem que ter a sua cultura.
Então, o que existe na comida, existe também na cultura. O cateretê, o samba de roda. Né? Então, o Cascudo diz, o folclore, a unidade brasileira, ela é tecida das diversidades regionais. E, realmente, você sai 1 hora do Rio de Janeiro, vai para Petrópolis, muda tudo. Muda o sotaque, muda o paladar, muda a paisagem, muda o clima. Em 1 hora, se sobe a serra, é outra coisa. Então, o Cascudo dizia isso, nós temos que manter essa diversidade regional. Porque aí é que está o vigor da experiência do folclore, está o vigor da cultura popular. Né? E isso tudo numa coisa unificada que é o Brasil. Nós temos uma unidade, isso daí é irrefutável. Existe uma coisa chamada Brasil, realmente, uma coisa que está aí sedimentada. Agora, e isso baseado no quê? Nas diversidades regionais. Esse é um milagre, você ter uma diversidade no meio da unidade. E o Cascudo estudou isso como ninguém. Ele diz que todos os mitos brasileiros têm delírio ambulatório. Nunca o Saci está parado. Olha que coisa genial. Isso daí, para o cara chegar numa dessa, nunca ninguém viu o lobisomem sentado. O Curupira nunca sentou num sofá. Caipora, idem. Todos os mitos brasileiros são erráticos. Eles vivem de um canto para outro. Eles não param. Eles são andarilhos. Olha que coisa. Isso daí é profundo, hein? Isso é profundo, quer dizer. Talvez essa coisa da viagem, né, da coisa de mudar de um lugar para outro, de conhecer, quer dizer, isso daí está na cultura popular. E o povo tem muito orgulho do Brasil ser grande. Entendo? O povão adora o fato do Brasil ser grande. É terrão, hein? Fartura de terra, negatória, pegar do Ceará, dá conta. Pá. O tamanho, a geografia, a dimensão continental do Brasil está imerso na cultura popular. Uma outra coisa. Dos 3 elementos que marcaram o Brasil, como é que o folclore vê a questão da tríade, dos 3 elementos que formaram o Brasil? O português, o índio e o negro. Isso é uma questão complexa. Quer dizer, como é que o folclore vê essa questão? Pare bem. O Cascudo vai dizer o seguinte. A base da cultura popular, não é nem negra e nem índia. É euro-ibérica. Cascudo não foi com um preconceito, com parte-pris para chegar a essa conclusão. Ele estudou os mitos, a comida, a morte, e chegou à conclusão seguinte, que a presença ibérica, ou seja, portuguesa e espanhola na cultura brasileira, é muito mais forte do que a contribuição africana e a contribuição indígena. E mais, ele estabelece uma relação percentual. Ele diz o seguinte: 5 português, 3 índio e 1 negro. Aí o Cascudo cita, olha aqui. Jurupari, Curupira, Boitatá, Tupã, Mula Sem Cabeça, Mães d'Água. Todos esses mitos, a base veio de Portugal.
Então ele diz assim, ó, não há nenhum que se arrogue a ter imunidade, os mitos. Mito negro apenas atino com o quibungo. Europeu puro, não avistei. Indígena 100%, idem. No máximo ou no mínimo, são continentais. Ou seja, existe o negro é uma entidade autônoma, ele tem a sua cultura, ele junta com o índio que tem a sua cultura e que junta com o português. Os três têm uma identidade. E eles se juntam, dá um sincretismo, mas cada um permanece negro, índio e branco. Isso daí é uma coisa inusitada no mundo da universidade, porque ninguém fala disso. Porque há uma ideia generalizada que a base da cultura popular é africana, é negro. Não é verdade. Né? Pelo menos é o que o Cascudo fala aqui, olha aqui. Ó. Ele diz o seguinte, o feitiço veio da Grécia. É feitiço da Grécia em mãos africanas. Ele tem uma frase genial, que ele diz o seguinte, que feito pelo negro, não se deduza negro feitiço. Olha que coisa genial. Feito pelo negro, não se deduza negro feitiço. Ou seja, o catimbó, o ebó, a coisa feita, a encruzilhada, a hora que você vê aquela farofa, a cachaça, o despacho, pode ser feita pelo negro, mas a origem veio da Grécia, ou seja, veio da Grécia, passou pela Península Ibérica e o português trouxe para cá. Tanto isso é verdade que ele escreveu um livro sobre catimbó e botou um título grego, Meleagro, que é o deus do feitiço grego. É de uma sofisticação que eu não vejo similar no mundo universitário. Uma sutileza, olha, eu vou estudar o catimbó, o processo de feitiçaria, mas eu sei que o processo, a gênese desse processo vem da Grécia. Então eu vou botar o nome de Meleagro, que é o deus do feitiço. Então, no mito, se o feitiço não é africano, então isso significa que a base da cultura popular, também da superstição, não é africana, e é euribérica. E a música, professor? A música também. Está aí também. Samba. O samba é um bigado, mas a base, o Villa-Lobos, por exemplo, o Villa-Lobos não tem samba. É raríssimo. Tem uma macumba só. Mas você vê que o Villa-Lobos comprova o que o Cascudo fala. A base, mesmo na música, toda a questão da tonalidade, tudo isso é europeu. E a capoeira? A capoeira é de Angola. A capoeira ele fala que é de Angola. Né? Mas tem outras coisas. Eu vou aqui, tem uma coisa aqui que é interessante, essas permutas que ele fala. Né? Olha aqui, ó. Os mitos brasileiros vêm de 3 fontes essenciais. Portugal, indígena e África. A colocação é proposital, ou seja, Portugal, Índia e África. Ele botou proposital. Olha aqui, ó. Olha que loucura. Como o negro é mais receptível que o indígena, vemos que a influência aborígene, indígena, é poderosa na Amazônia e a influência negra não é decisiva na Bahia. Então, mas isso não é racismo, percebe? Isso daqui o Cascudo fala, eu sou doutor em preto, pô, eu não tenho nada disso, entendeu? Eu estou constatando, eu fiz um estudo, eu vasculhei o Brasil de cabo a rabo. E a verdade é essa. Há um livro dele chamado Religião no Povo. Pare bem, não é do povo. É religião no povo. Livro lindo. Também demorou uns 40, 50 anos para fazer. Livrinho, esse livro é uma obra-prima, uma coisa de louco, uma coisa de louco. Aí ele diz o seguinte, olha, para dizer o seguinte,
como é que a religião também, a base euribérica. Ele diz o seguinte: mães de terreiro, babalorixás, fazem questão de sepultura e exéquias católicas. Céu do Padre Eterno e não de Olorum. Então o cara pode fazer a macumba, mas ele quer ser enterrado de acordo com a liturgia católica. Sabemos todos que as altas hierarquias do candomblé pedem extrema unção, encomendação e sepultamentos ortodoxos. Então, ele diz o seguinte, né? O português de 1500 foi a base e cúpula dos fundamentos religiosos do Brasil. 2. O português não está apenas no sangue e na voz, mas constitui uma permanente motora no mecanismo da mentalidade popular. A catequese infiltrou-se na mentalidade brasileira nas manhãs do século XVI e segue marcha sem solução de continuidade. O homem coletivo é uma modificação silenciosa dessa base inaugural. O português é quem trouxe a vivência do morto para o Brasil. Ou seja, toda a base da cultura popular, ele vai dizer que a base veio de Portugal. Por quê? Porque nós nascemos do encontro feliz. Nós nascemos na província mais bela do mundo, onde tem sol permanente e água, que é a base da fartura. Sol e água. E isso daí está repercutido no folclore. Eu escrevi esse livro, Salvação da Lavoura, o roteiro da fartura para o povo brasileiro. O Brasil nasceu sob o signo da fartura. Isso daqui não tem que ter escassez, pobre, de espécie alguma. É uma irracionalidade total. E isso está expresso no folclore. Na alegria do folclore, na vontade de viver do povo brasileiro. Não é só a miscigenação, mas é também esse sentimento jubiloso de uma natureza que não é inimiga. A natureza brasileira é amiga. Nós não temos trovão, vulcão, nós não temos neve. O Brasil, claro, o Brasil não é uma ilha, o Brasil não é uma coisa isolada do mundo. Existe permuta cultural, uma coisa interfere. E o folclore mostra isso. Por exemplo, ele diz o seguinte, olha: dar adeus e saudar com a mão agitada ou tocar levemente na fronte não tem idade. Uma história ouvida de um indígena do Amazonas está na Nova Guiné. Esticar a língua é desaforo para os romanos 3 séculos antes de Cristo. Leite de coco veio da Índia. Cuscuz é árabe. A cuíca também. Olha, a cuíca também. Sarapatel é hindu. A dança que denominamos Moçambique não existe em Moçambique. É genial, humor finíssimo. O gesto feio de dar banana é europeu. França, Itália, Portugal e Espanha conhecem e usam. Figura no mosaico em Pompeia. Brasileiro é o nome aplicado à musácea, a banana, que, por sinal, é um vocábulo africano. Ou seja, olha, só isso daí, o nível de permuta, né, Então ele diz, mas o que é o brasileiro? Ele fala, o brasileiro fácil é saber no que acredita e bem difícil precisar
no que não crê. E ele fala, mas Cascudo, é o seguinte, o esperto acredita, faz uso, o otário duvida. Titica de galinha é bom para acabar com a espinha? É, duvido. O esperto vai lá e passa e cura. Por exemplo, um livro dele, Marquês de Olinda e seu tempo. Ele diz o seguinte, o brasileiro não era nada daquilo que se discutia e citava nas câmeras, deputado e tal. O brasileiro era um povo de iaiás e ioiôs, com azeite de dendê e samba, sensual e cúpido, bailaricando lundus, dando facadas, raptando moças, fazendo vida feudal nos engenhos ornamentais. Isso no século XVIII. Né? Mas ele diz o seguinte, por exemplo, a questão da comida, ele fala, nunca um brasileiro dispensou adoçar a boca depois de salgar o estômago. Ou seja, a ideia é que você tem que mandar um doce depois de comer salgado. Isso é uma coisa brasileira. A quantidade, por exemplo, o doce. Nenhum doce veio do africano nem do índio. A doçaria é totalmente portuguesa. Olha aqui, ó. Olha aqui, amargo basta a vida. Ninguém sacudido pela ira mastiga um doce. Olha que frase profunda. Ninguém sacudido pela ira mastiga. É claro que se você estiver nervoso, você não consegue comer um doce. Cara, uma frase dessa daqui vale milhões de livros, cara. Qualquer pessoa entende. Entendeu? Outra coisa, olha a frase. Ele diz o seguinte, o africano atravessou o Atlântico na ponta das canas de açúcar. Como é que você vai explicar que o africano atravessou o Atlântico na ponta da cana de açúcar? Ou seja, é igual no folclore, sai fogo dos olhos da mula sem cabeça. Como é que pode sair fogo dos olhos da mula sem cabeça? Aí ele vai falar, mas a base do folclore é a imaginação, é o assombro. A base do folclore é o delírio. E é verdade. Por quê? Porque o assombro, a ótica do maravilhoso, é o que norteia a cabeça do povo. Aí o Cascudo fala, o verdadeiro não é popular. Olha que coisa profunda, cara. O verdadeiro não é popular. Então isso daí vamos dizer, é a dinâmica da cultura popular. Né? Tanto é, por exemplo, que qual é o hábito de você chegar, vai tomar cana pro santo. Isso daí o Cascudo pensava que fosse negro. Não é, isso daí veio da Grécia. A frase Saravai Ogum não é africana. Então o Cascudo vai mostrando tudo desses hábitos do cotidiano do povo. Entendeu? Por exemplo, comer o Lampião não comia de forma nenhuma com revólver na cinta. Assim como não comia sem camisa. Então não tem jeito. Existe uma imutabilidade alimentar no povo. Por exemplo, o povo nordestino no sertão não come alface. Não sou largato para comer folha. Não come. Você pode não, comida light, leve. Não come alface no sertão do Brasil. E isso não tem jeito. Você pode fazer uma campanha, não tem jeito, porque é o hábito. É o hábito alimentar, isso daí não muda. Entendeu? O Cascudo fala, o povo é um clássico que sobrevive, por dentro ele permanece. Entendeu? Bom, falei muito já, né? Vamos parar. Quem quiser, isso daqui não tem fim. Falar do Cascudo
é agradável, mas eu não estou à altura. Obrigado. O Luiz da Câmara Cascudo é um personagem pouco conhecido no Brasil. É. O que é uma lacuna, uma coisa que tem que ser explicada. Porque o Cascudo escreveu 150 livros. Nasceu em 1898, morreu em 1986, de modo que quantos anos? 88. Então, 88, 150 livros, quantos livros escreveu por ano? Dois, quase dois. Agora, ele escreveu livros substantivos. E demorou, em alguns deles, 50 anos para fazê-los. 50 anos ele ficava ali, curtindo o livro, 150 livros. E escreveu do milênio no contemporâneo. Ou seja, o folclore é uma experiência antiga que você reatualiza, que você pratica todos os dias. E ele é funcional, ele é pragmático. E só uma coisa pragmática é que o povo continua a exercitar, porque se não fosse pragmático, o povo não exercitaria. E o folclore abrange o quê? A arquitetura, a maneira de fazer a casa, eu já disse a rede de dormir, tá? A comida, tá? A música, o batuque, o cateretê, o samba. Tá? Abrange também as expressões populares. Tá? Abrange a superstição, pessoa que não passa debaixo da escada, cara que não vai dormir, não deixa o sapato virado, vai lá, tira o sapato. O armário, o cara fecha o armário. Tanto que Santos Dumont, na casa dele em Petrópolis, você não pode entrar com o pé esquerdo, só pode entrar com o pé direito. Santos Dumont não é nenhum idiota, fez o avião, de modo que a superstição não é atributo só de gente estúpida, ignorante, analfabeta. Cascudo começa diz uma frase que só o jumento não tem superstição. Então, a superstição do dia a dia, né, de A a Z, foi publicado nos anos 50, né, que é uma obra-prima. Né? E se um povo tem um dicionário do folclore, significa o seguinte, que o povo tem a língua
Se ele tem a língua estruturada no folclore, todo mais pode ser feito em função do folclore, inclusive o poder. Tudo, absolutamente. Se você tem uma língua, uma linguagem, o resto se agrega a essa dimensão, porque você se comunica, e a língua. Então ele fez esse trabalho absolutamente monumental, né, de fazer um dicionário do folclore. Folclore é a cultura do povo. Cascudo costuma dizer que um gesto típico do folclore é dar mão. Quem é que inventou dar mão? Quem é que inventou dar adeus? Quantos milênios tem essa atitude? Jogar um beijo, fazer genuflexão. Isso é cultura popular. Então, a característica fundamental do folclore é que ela é uma obra coletiva, anônima, e que não tem tempo, não tem história. É quase como uma experiência sem história, no sentido que perde-se, né? Então, uma definição que o Cascudo dá de folclore é que o folclore apresentou livros, por exemplo, um deles, A História da Alimentação no Brasil. É uma obra-prima. É o primeiro levantamento sistemático sobre a comida. O que o índio comia, o que é que o português trouxe, o que é que o negro africano trouxe, qual é a unidade do paladar brasileiro. Não? Escreveu sobre a rede de dormir, um livro lindíssimo sobre a rede de dormir, prefaciado pelo médico de Juiz de Fora, um mineiro também desconhecido, outro gênio também, que ninguém fala dele, que é o Antônio da Silva Mello, embora membro da Academia Brasileira de Letras, um médico notável, dirigiu a Revista Brasileira de Medicina. E o Cascudo perguntou a ele se a rede de dormir fazia bem para a espinha, fazia bem para a coluna. Aí ele escreveu um prefácio, dizendo que não há nada melhor para evitar dores de coluna do que dormir em rede. O Cascudo era um filólogo, né? Entendia como ninguém das expressões populares e fez um dicionário do folclore brasileiro, que não há similar no mundo. Eu pergunto para as pessoas, não existe num dicionário do folclore do Uruguai, dicionário do folclore da Suíça. O Cascudo fez um dicionário do folclore brasileiro. Ele sozinho, não tinha secretária, ele sozinho fez um dicionário a pessoa, por exemplo, poetas vão terminar um livro, tem 24, 25 páginas, o cara tem que fazer um poema para dar 26. O transatlântico não tem o número 13, que o número 13 traz azar. Então essa presença da superstição também é outra marca do folclore. E a superstição, segundo Cascudo, é a essência da mentalidade popular. A essência da mentalidade popular é a superstição. O que é a superstição? Superstição é aquilo que sobrevive. A maneira de você vestir o cadáver, a maneira de você colocar, como é que você coloca, se bota com o pé para fora da porta, para a cabeça. A ideia da morte do afogado, como é que a pessoa chega, né? Chega na praia afogado, como é que você cultua o morto. Cascudo tem um livro brilhante sobre isso, chamado Anubis, que a experiência da morte vem do Egito. Anubis e outros ensaios, ele tem, que é o morto brasileiro? Coisa genial, né?
Ou seja, até na morte nós teríamos uma especificidade, uma característica. Tá? Embora, muito embora, o folclore seja universal. Mas em cada país, em cada cultura, ele tem uma tonalidade específica. Acho que tem uma frase genial, que todo mundo tem coração, mas o ritmo cardíaco é diferente de cada um. Eu acho isso de uma clarividência. Né? Então,